Bom, então a gente tem um modo de agir no espaço. Vocês, quando saem do metrô, aquela velocidade entra, nós vamos esquecendo algumas coisas do convívio, do contato, como bom dia, boa tarde, com licença. Quer que eu carregue para você? Gostaria de sentar? Não. A ordenação do espaço nas metrópoles ela é muito maior. Portanto, quem dirige em São Paulo enlouquece numa cidade de pequena e média dimensão, que a pessoa para na rua. Para porque o pessoal falou, e a pessoa parou e conversa. A gente chega e fala, como é que parou na rua? Parou na rua porque as pessoas lá sempre pararam na rua. Pare você aqui. O pessoal de Guarulhos também. O problema são estas relações num lugar muito ordenado como é este. Eu gosto muito de entender sociabilidade como o Zimmer coloca. Escutem com clareza, porque isso para mim é a base de como eu acho que nós podemos mergulhar na cidade. A sociabilidade na cidade é onde estranhos se cruzam, conversam com outros desconhecidos, em condições aparentemente de igual para igual, sempre com o registro da espontaneidade e da improvisação. Em condições aparentemente iguais. Então, quando eu vou aqui, eu estou aqui andando no Brás, é impossível eu não dar de cara com o outro, que é um desconhecido. Eu passo aqui, às vezes vou comer, a moça fala, entra, calças, tamanhos grandes. É como balcão de bar. Microsociologia. Você senta ali, sempre alguém vai falar, e aí? E aí você conta, conversa, em condições... Esta é uma relação muito importante na metrópole. Observar quem é que está na rua e como eu posso viver esta rua. Vocês vão perceber, e o teatro, agora falando um pouco das construções teatrais, nós tínhamos nas cidades do pós-guerra, nós tínhamos os teatros dialogando com os poderes na praça. Então, toda a praça tinha uma igreja, o fórum, ou a prefeitura, e um teatro. Então, a praça era o lugar da centralidade urbana, aonde fé, política e diversão se misturavam. Acontece que esses teatros todos tinham um foyer. Tinha uma entrada, tinha um hall e um foyer. Depois, nós vamos tendo o teatro diminuindo o foyer, diminuindo o hall e ficando com a sua porta escancarada para a rua. São os teatros na rua. E em São Paulo, a gente já começa a ter uma outra questão. Os teatros desaparecem da rua, porque a rua deixa de ser o local do que caminha para o local do que trafega. E o teatro começa a ter uma coisa muito perigosa, as salas de teatro. Elas passam a se chamar salas. Elas deixam de ser um edifício e passam a se chamar salas. E elas vão para dentro dos shoppings. Portanto, abrir um teatro com a porta para a rua começa a não ser um bom negócio. Mas aí o que faz o teatro? Principalmente o teatro que está ligado ao melhor do que ele tem, que é a sua produção e a juventude. Ele abre com a porta para a rua. É que
o homem, o espaço tem que ser pensado não como um espaço matemático. O homem é um ser espacializante, dotado de espacialidade. Ele nunca está ocupando, a gente não ocupa o espaço, a gente se expande nele, e não teria presença sem a espacialidade. Portanto, o espaço não é um lugar onde a gente guarda coisas, é o meio de. Se vocês entenderem isso, é capaz da gente poder construir aqui processos de teatro próximos daqueles que gostariam de estudar, por exemplo, questões de teatralidade e performatividade, do que a gente chama de cenografia sociométrica. Quem gostaria depois de pesquisar essas coisas, está anotando, tem determinados conceitos que são muito importantes, principalmente o pessoal de cenografia. O Richard Schechner, ou Schechner, que discute a questão da performance, fala muito sobre a questão da cenografia sociométrica. É preciso conhecer essas relações, porque isso está muito relacionado com a questão do psicodrama, do Moreno. Portanto, modos de ocupação, principalmente hoje, que há uma hipérbole do real. Hoje todo mundo quer fazer o teatro do real. Então é um tal de subir no meio do viaduto, e pula, e de repente o viaduto é o viaduto. É tudo muito overacting. Eu não tenho nada contra, existem grupos maravilhosos que trabalham com isso. Mas lembrem-se que a gente sempre, nós como artistas, nós temos que estar observando o que está acontecendo, para não ficar reproduzindo mimeticamente. Nada contra a imitação, até porque o Brecht diz que a imitação é um elemento fundamental, que é um modo e percepção do mundo. Nada contra. Eu tenho um problema com exemplo. Exemplo sim, imitar não. Isso é uma frase importante. Vou me focar no teatro medieval. A cidade medieval, costuma-se dizer, os teóricos que estudam cenografia, ou mesmo que dão aula de cenografia, de arquitetura teatral, de que durante o medieval não havia edifício teatral. Eu digo que havia. E aí eu começo, todo mundo tem que pensar contra, né? Eu digo que havia sim, porque uma cidade medieval, eu só fui entender isso quando estive numa cidade medieval. Como a gente não tem isso aqui no nosso país, a cidade medieval ela é uma fortaleza murada. Portanto, o edifício e o modo de manifestação do teatro medieval era na cidade, portanto, intramuros. De tal maneira que o muro da cidade poderia ser considerado um dos primeiros rudimentos do edifício teatral, que já existia lá no teatro grego, porque ele já tinha parede. Aqui vocês estão vendo, no modelo mais evoluído, também uma manifestação teatral dentro da cidade, na praça, usando um elemento importantíssimo, que é o chamado tableau vivant, ou quadro vivo, na sua primeira instância. Esses tableaus, que depois até hoje existem, se você vai a uma procissão em Saragoça, por exemplo, passam os carros, só que eles substituíram os atores por estátuas, que é mais barato. Então antigamente tinha ator, agora tem as estátuas, está resolvido. Inclusive as estátuas têm cabelinho de ator, tudo, está tudo resolvido. Aqui nós temos um tablado. E por que ele não é um tableau vivant? Porque ele não tem 360 graus. Ele tem o quê? Uma cortina ao fundo, portanto é um tablado. Isso também acontecia nas cidades, quando a cidade toda não era envolvida no projeto.